Salve, salve, rapaziada! O passeio de hoje é por uma cidade que já nos disseram é única no mundo, não tem comparação com nenhuma outra. É pela capital da Alemanha, a histórica cidade de Berlim. Muita coisa legal aqui para mostrar para você nesse vídeo. Eu também não conheço Berlim, é a minha primeira vez por aqui e tenho certeza que a gente vai se divertir junto. Aproveitando, se você não segue o meu canal, já aproveita, clica no inscreva-se, aciona o sininho para os próximos conteúdos você ser avisado quando estrearem por aqui, beleza? Bora nesse rolê então! Bom, a gente começa o nosso rolê por Berlim exatamente neste local que está aqui atrás de mim. Olha só, o famoso e icônico Portão de Brandemburgo, um dos grandes cartões postais da Alemanha. Construído no final dos anos 1700 e encomendado pelo rei da Prússia na época, o rei Frederico II, este portão é um verdadeiro arco do triunfo, que foi construído para celebrar as vitórias do reino da Prússia nas guerras, nos combates naquela época aqui na Europa. Tem um estilo neoclássico com algumas colunas dóricas aqui, muito interessante realmente. Foi completamente destruído durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois foi restaurado e por volta do ano 2000 foi reinaugurado. Esse portão, pro lado que nós estamos aqui, eu vou virar aqui para vocês verem, gera a passagem para a avenida mais famosa de Berlim, é Unter den Linden. Vamos tentar falar de novo, Unter den Linden. Nós estamos num momento historicamente muito, vamos dizer assim, impactante aqui em Berlim. Nesse local é onde ocorrem as manifestações, comemorações da cidade, e exatamente nesse dia que nós estamos aqui, estamos passando pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Então aqui atrás de mim temos um carro elétrico, uma pessoa falando, tem uma concentração ali atrás do portão de russos, um movimento pró-Rússia, atrás deles um movimento pró-Ucrânia, e eu vejo já equipes de televisão se movimentando por aqui. Daqui a pouco provavelmente teremos alguma manifestação, né? Policiais também e tudo mais. Mas de qualquer forma eu vou deixar vocês com a imagem desse portão, um ponto muito bonito e icônico da cidade de Berlim. Bom, saímos do portão de Brandemburgo e bem do lado do portão, andando aí um quarteirão, a gente para neste segundo ponto de interesse aqui em Berlim, que é muito conhecido e muito visitado, aqui atrás de mim, que é o Memorial do Holocausto aqui em Berlim, que é um conjunto de esculturas em homenagem aos judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão observar, e eu vou mostrar nas imagens, que são diversos blocos de concreto colocados um ao lado do outro, distribuídos por 19 mil metros quadrados, todos construídos em tamanhos diferentes entre si, formando um labirinto entre eles. E por que eles têm tamanhos diferentes? A ideia do arquiteto que projetou essa construção foi exatamente gerar uma certa intranquilidade na percepção do visitante, para trazer um pouco daquela angústia que era sentida pelas pessoas perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ali no meio
a gente vai afundando, né? O chão desce, então quanto mais pro meio você tá das esculturas, mais profundo você fica, e realmente dá uma certa angústia tá ali no meio, tudo meio escuro assim, mas é um local de bastante respeito, né, em relação às vítimas do Holocausto, sem sombra de dúvidas, e a ideia do arquiteto e do engenheiro que projetaram deu certo, gera bastante angústia mesmo, mas não deixe de visitar esse local, legal? E o próximo ponto de interesse é esse aqui atrás de mim. Olhem, vejam só que belíssima construção. É o Palácio de Reichstag. Basicamente representa o local onde o parlamento alemão desenvolve e exerce as suas atividades nos dias de hoje. Foi aqui que foi declarada a Primeira República Alemã e também a Segunda República, a República de Weimar. Hitler já discursou neste local, já esteve por aqui, porém esse palácio foi alvo de um incêndio na época que ele tomou posse como chanceler na antiga Alemanha antes do Terceiro Reich. Durante a Segunda Guerra Mundial, na chamada Batalha de Berlim, este aqui foi um dos principais alvos do Exército Vermelho, que bombardeou o local por diversas vezes, diversas oportunidades, vindo a destruir boa parte do que é essa construção hoje. Ela é restaurada e, como eu disse, hoje funciona como parlamento alemão. Um ponto de bastante interesse, bastante destaque, bem do ladinho aqui também do portão de Brandemburgo. Tire uma tarde, um período inteiro para explorar esses arredores, que vale muito a pena. Bom, e o ponto de interesse que a gente se coloca agora é um local conhecido como Checkpoint Charlie. Eu vou mostrar para vocês a figura aqui sem morrer atropelado. Dá uma olhada aqui, olha em cima de mim. Esta simpática figura de um guarda, simpático nos dias de hoje, né? Vamos lá, que basicamente simboliza o local onde há a divisão entre o que era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental dentro de Berlim. Na época da divisão de Berlim, principalmente pelo muro, esse local abrigava uma guarita, onde guardas fiscalizavam as pessoas que queriam atravessar de um lado para o outro e que não podiam, né? Via de regra não podiam, apenas pessoas autorizadas podiam cruzar o lado ocidental para o oriental e vice-versa. Uma coisa que é interessante para notar aqui, olha só, vem comigo. Aqui no lado ocidental, bastante coisa representando o lado capitalista, tem McDonald's, tem KFC, tem uma série de lojas aí que a gente está acostumado a ver, principalmente quando vai para os Estados Unidos, até no próprio Brasil. E aqui desse lado, prédios mais quadrados, um pouco mais frio, então ainda traz um pouco daquilo que a gente pode dizer que é a diferença entre a estrutura ocidental e oriental. Um ponto legal para você estar, porque é um ponto histórico, um ponto de encontro, um ponto de visita na cidade de Berlim. Só para recapitular, eu gastei um período, uma tarde inteira, para visitar os seguintes pontos hoje: o portão de Brandemburgo, o memorial do Holocausto Judeu aqui em Berlim, passamos pelo Palácio do Reichstag, estivemos aqui no Checkpoint Charlie. Então é muito legal você efetivamente reservar meio período para poder dar uma volta com tranquilidade por esses lugares. Tem bastantes lojas, bastantes cafés, restaurantes, pontos muito bacanas para você estar avistando, estar contemplando, lugares para parar, tomar um café, ficar sentado olhando. E Berlim é uma cidade radiante, uma cidade com muita gente circulando, muita gente diferente, você ouve diversas línguas, gente de toda parte do mundo. Então é uma cidade muito multicultural, uma cidade bem cosmopolita, então é gostoso você sentir isso. Aproveite, gaste uma tarde para fazer isso. Muito bom dia, estamos chegando aqui ao nosso segundo período de Berlim. Nós vamos caminhar agora mais ou menos meio-dia, horário daqui. A gente vai caminhar até o primeiro ponto de interesse desse dia, que é um ponto de interesse muito bacana. É um local que se chama East Side Gallery, ou seja, galeria do lado leste. Basicamente é um fragmento, um trecho grande do Muro de Berlim, do extinto, do antigo Muro de Berlim, que hoje virou uma espécie de exposição de arte
a céu aberto, cheio de grafites, pinturas, etc. Então nosso percurso até lá a pé dá mais ou menos 35 minutos do nosso hotel, do Holiday Inn do centro, mas a gente vai procurar um patinete para fazer esse caminho para East Side Gallery ser um pouco mais divertido, legal? Nesse momento em Berlim, 1 grau Celsius a 12h30. Bom, a gente já está de frente de um patinete aqui na cidade. Tem várias marcas de patinetes paradas por Berlim. Nós temos aqui, nós vamos pegar esse Bird. Então um deles é o Bird, a gente vai desbloquear agora. E eu já cadastrei o meu aplicativo do Tier e vou pegar um Tier para mim. Então a Jéssica vai com um, vou com outro até lá. Mais ou menos aí de patinete 20 minutos. Metade quase do tempo da caminhada. Sai mais caro do que ir de metrô, mas também sai mais barato do que de Uber, né? No meio termo. Mas pelo menos é um passeio bem divertido, né? Chegamos aqui na East Side Gallery, que é o muro de Berlim, todo pintado, grafitado, cheio de obras de arte, mensagens políticas, mensagens de paz. É efetivamente o muro de Berlim, olha só, Berliner Mauer, East Side Gallery. Nós temos aqui por mais de 1 quilômetro, mais precisamente 1.316 metros de galeria de arte ao céu aberto. 1.316 metros de muro de Berlim preservado da demolição. Aqui na parte leste do muro, né? Então aqui, basicamente, parte leste do muro, mas a cada lado do muro representa efetivamente uma das Berlins do tempo em que era dividida, né? Para o domínio soviético e o domínio inglês, americano do outro lado. Então, essa parte preservada do muro, hoje ela contém uma série de pinturas, mensagens políticas, mensagens de paz e até alguns avisos para você tomar cuidado com os pickpockets, que são os ladrões de bolso aqui, né? Muito interessante, talvez seja a galeria de arte a céu aberto mais longeva do planeta hoje em dia. Li alguma coisa sobre, depois posso confirmar para vocês. É muito interessante estar desse lugar da cidade, nesse lado aqui, porque tem muita história contemporânea pra gente poder vivenciar, né? Eu sou de 1981, tinha 9 anos de idade, mais ou menos 8, 9 anos de idade na época da queda do Muro de Berlim. Mas a história na minha cabeça ela é muito quente desde sempre. Quando eu me dava por adolescente, esse assunto ainda rondava, né, as nossas rodas de conversa de pais, amigos, tudo mais. Sempre foi um assunto que me interessou muito. Acredito que vocês também tenham interesse, ainda mais num momento como esse que a gente vive novamente de ambiente de guerra. É importantíssimo entender toda a história que permeou o que aconteceu aqui na Alemanha durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, para que a gente possa entender mais ou menos como as peças se movem no tabuleiro de xadrez global. Então, estando em Berlim, venham aqui à East Side Gallery e, se possível, de patinete, que é muito divertido. Bom, a gente está aqui na parte da entrada do Domo de Berlim. O Domo de Berlim aqui é uma igreja luterana protestante que foi construída entre 1895 e 1905. É chamada de Catedral de Berlim, mas não necessariamente é uma catedral, porque nunca foi sede de um bispado, né? Porém, é a igreja mais importante da cidade. Você consegue avistar o domo dela, um domo dourado, de muito longe. Aqui debaixo existem diversos túmulos reais de antigos reis, príncipes do reino da Prússia. A catedral, pelo que estava dito aqui no Google, ela estaria aberta até às 16 horas. Nós chegamos antes das 16 horas, ela não está aberta, está fechada. Nós conseguimos acesso por um portão lateral, mas não dá para entrar aqui, ó, nessa que é a porta principal, que daria acesso ao interior da catedral. Então, por isso, infelizmente, não vai ter imagem interna feita por esta câmera, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa na internet para colocar aqui nesse vídeo e ajeitar para vocês, legal?
Agora deixa eu mostrar uma coisa muito legal para vocês. Então aqui a gente tem a Catedral de Berlim, como eu estava dizendo, o Berliner Dom. E se você der um giro, olha só, um giro 180 graus, atrás de você tem uma imensa praça cheia de museus. E não por acaso, esta praça é conhecida como a Praça dos Museus aqui em Berlim. Exatamente. Então quando você vier dar um rolê aqui pelo Berliner Dom, você já dá um pulinho aqui atrás nessa praça, escolhe alguns museus que você queira visitar. São inúmeros. Tem museu de toda sorte, museu de antiguidade, museu do pergaminho, tem até um museu do videogame. Então você pode escolher o museu que mais te interessa, ou de repente todos os museus que você quiser. E aí uma dica, se você quiser visitar todos os museus, compre aquele passe diário, que também existe em Berlim, assim como em outras capitais da Europa, que te dá direito a visitar 70 atrações, por exemplo, e você vai economizar um dinheiro, senão é um ingresso por museu, legal? Ó, chegamos no próximo ponto de interesse que está atrás de mim aqui, entre eu e a Jéssica, que é a famosíssima Torre de TV de Berlim. Sim, é uma torre de TV, mas não só isso. Aqui vocês veem que tem uma cúpula, e nessa cúpula a gente consegue ter uma vista panorâmica 360 graus da cidade de Berlim. É o ponto mais alto da cidade. Uma coisa interessante, hoje é domingo aqui em Berlim, e de domingo tudo tá fechado na cidade. Não importa se você é turista, eles não estão nem aí, tá? Domingo é o dia de descanso, os cafés estão fechados, um ou outro só aberto, banheiros fechados, os shoppings estão fechados. É isso mesmo. Então a cidade fica para o turista, mas para caminhar, né? Você tem o transporte público à sua disposição, mas os principais serviços acabam não funcionando nesse dia, abrem todos a partir de segunda-feira. A gente chegou aqui na frente da Torre de TV e a gente sacou que os ingressos online só tinham acesso a partir de 6h30 da noite. Isso quer dizer o seguinte, 6h30 da noite a gente já não vai ter mais uma visão legal da cidade, a visão noturna não é a mesma. E a ideia da torre é exatamente você ter uma visão 360 graus da cidade de dia, com o máximo de vista que você puder, né? Então o que nós fizemos? Nós ainda temos aqui mais 2 dias cheios na região, um dia cheio em Berlim, né? Então a gente resolveu comprar esse ingresso para daqui 2 dias, então a gente vem almoçar aqui na torre e traz essas imagens para vocês, legal? Então, e aqui em frente à torre de TV você tem uma praça chamada Alexanderplatz, que é um outro ponto de interesse de Berlim. É uma praça com vários cafés, restaurantes, algumas lojas, um ponto comercial, então um ponto de apoio também para você parar aqui, fazer teu cafezinho da tarde. Nesse dia que eu tô aqui, inverno, né, tá muito frio, então a gente fica pulando de café em café, fica caçando café. E agora a gente vai se dirigir ao último ponto de interesse desse dia. E depois, no outro meio período de passeio em Berlim, tem muito mais coisa legal para mostrar para vocês dessa cidade única no mundo. Essa belíssima igreja que ainda é possível você enxergar com o restinho de luz do dia que existe é a igreja de São Nicolau, a igreja mais antiga da cidade de Berlim, construída entre os anos de 1220, isso mesmo, 1220 e 1230. Originalmente era uma igreja católica romana, mas se tornou uma igreja luterana após a reforma protestante no auge da Idade Média. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa igreja, a igreja de São Nicolau, foi bombardeada pelos aliados e teve o seu telhado todo incendiado, tendo sido restaurada aí no final do século passado. Uma belíssima igreja, uma belíssima construção, numa zona cheia de prédios medievais, cafés, restaurantes. Dê essa volta por aqui também, não muito longe do Berliner Dom. Muito bom dia! Estamos aqui no nosso último dia cheio em Berlim.
E nós estamos juntando todo esse compilado num vídeo só. A nossa visita de agora é uma visita de almoço. Sim, estamos saindo na hora do almoço, porque ontem a gente fez uma loucurinha que vocês vão ver em outro vídeo, tá? Mas de qualquer forma a gente dormiu até mais tarde para poder descansar. E hoje nós vamos almoçar no ponto mais alto da cidade de Berlim, onde nós já estivemos fazendo algumas imagens. Chegamos e já estamos sentados à mesa aqui dentro do restaurante esférico, né, que eles chamam. E aqui você tem uma visão 360 graus de Berlim. E o legal, ele fica girando. Então você está sentado comendo e está vendo a vista de Berlim giratória. O preço das comidas no menu aqui da torre é bem salgado, tá? Mas também o prato bem servido. A gente pediu um burgão, né? Comer um burgão aqui em Berlim com o frio que faz é uma coisa muito boa. Depois a gente anda o dia inteiro e queima. Eu já dei uma mordida, tá? Então não liguem pra isso, mas olha só. Esse é meu burgão, ele é gigantesco, eu posso garantir pra vocês. Vem com molhinho aqui e batatas. As batatas são meio doces, tá? Mas muito boas. E aqui uma Pilsner berlinense pra gente poder acompanhar esse burgão. Tem um prato que vale muito a pena, né? A torre é bem legal, ela fica girando bem devagarzinho. Você vai ter uma boa vista de toda a cidade de Berlim aqui. Realmente é muito contemplativo, muito bacana. É uma experiência e como toda experiência é válido. Então se você puder, reserve seu ticket online. Você tem que reservar online pelo menos um dia antes, tá? Pra conseguir a vaga. E vem pelo menos aqui no restaurante. Para subir no restaurante, almoçar aqui e contemplar essa vista 360 graus, o ticket de entrada de subida custa 24,50 €. Anota aí, 24,50 € por pessoa, tá? E depois você gasta mais um tantinho aqui para comer. Um hambúrguer como esse, por exemplo, aqui, vou mostrar de novo. Esse burgão aqui sai por 18 € e a cerveja mais 4,20 €, uma cerveja de 300 ml. Você vai gastar no total aí entre ticket, burger, cerca de 50 €. Se a gente for converter, quem converte não se diverte, né? Mas a gente precisa às vezes converter para entender. 300 reais custa por pessoa uma visitinha aqui com um burgão e uma cerveja. Não é uma experiência barata, como boa parte das experiências de viagem, mas de fato uma experiência que é muito válida. Eu recomendo para vocês, se puderem, subam para almoçar aqui no restaurante então, da Torre de TV de Berlim, carimbado aí. A gente saiu lá da cúpula, né, da Torre de TV. E aí eu perguntei pro rapaz onde eu fui tomar um café. O que acontece que tá tudo fechado em Berlim hoje? E aí ele me explicou que Berlim é a única cidade da Alemanha, quiçá da Europa, onde o Dia Internacional da Mulher é considerado um feriado. Sim, estamos no feriado em Berlim. Então fica uma dica pra você, Dia Internacional da Mulher, feriadaço aqui em Berlim, um dia lindo, com sol, apesar do frio, feriado, quase nada abre. E de domingo também, tá? Nada abre. É uma cidade muito grande, mas nada funciona no domingo, acreditem. A cidade fica cidade fantasma. Mas como nem tudo na vida é só vitória e tão pouco derrota, a gente tava aqui e de frente pro lugar que eu tô tomando um café, a gente tava olhando, tem uma igreja muito bonita, mas que tá um pouco destruída. A cúpula dela tá quebrada, o vitral dela tá quebrado. Eis que, olhem aqui, com os olhos de vocês, fui ver que igreja era essa, e essa igreja é um super ponto turístico da cidade, enfim, em frente do Bikini Center. Então já digo pra vocês, quando estiverem por Berlim, venham a essa igreja. Essa igreja é a Igreja da Memória, é o nome dela traduzido para português. Vou deixar o nome em alemão aqui embaixo, porque é muito difícil de falar, tá? E a Igreja da Memória, ela leva esse nome, que é a tradução literal, exatamente porque foi construída a pedido do imperador Guilherme II, que foi o último rei da Prússia, em homenagem ao seu avô, Guilherme I, ou seja, em memória de Guilherme I. E é uma igreja que tem na sua fachada
vamos falar entre aspas, conservadas as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Todo esse bairro foi muito bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial e essa igreja foi atingida. Então, é incrível, vocês vão perceber, vou tentar mostrar para vocês, a cúpula dela permanece destruída, a parte onde ficava o vitral está destruída. Na verdade, essa igreja é uma mistura de igreja com ruína, é muito legal. Venham para cá, Igreja da Memória, pertinho do Jardim Zoológico de Berlim. E para terminar o nosso rolê por Berlim, essa maravilhosa capital da Alemanha, nós deixamos por último uma ruína, também da Segunda Guerra Mundial, que é o antigo monastério franciscano. E a gente chega aqui exatamente à frente do lugar que partimos nesse último dia, que é a Torre de TV. E olha só, do lado da Torre de TV estão as ruínas. Esse monastério ele data mais ou menos do ano de 1200, ou seja, muito antigo, mais de 800 anos de história nessa construção. Ela foi totalmente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial e aqui a gente tem o que? Destroços desse antigo monastério. Algumas paredes estão de pé, mas lá dentro, se vocês conseguirem dar uma olhada, é possível notar que muita coisa está destruída, Fica aqui do ladinho da Torre de TV, muito próximo, então é fácil de chegar com transporte público. E aqui dentro, hoje em dia, várias exposições artísticas acabam sendo abrigadas. Inclusive tem uma muito interessante nesse momento, que eu não sei bem definir, está fechada aqui para entrada nesse horário, são 6h10, 18h10, como eu já falei sobre Berlim, hoje além de ser feriado, quando dá 18 horas, muita coisa também fecha, tá? Quando eu cheguei aqui em Berlim, eu perguntei pro moço do hotel, qual é o adjetivo que você usaria para definir essa cidade? E ele disse assim para mim, é uma cidade única. Outra pessoa já me colocou o seguinte adjetivo, é uma cidade incrível, que tem uma atmosfera meio dark, né? Tudo meio obscuro. E eu acho que essa imagem fala um pouco sobre essa unicidade de Berlim e essa atmosfera meio dark. Dá uma olhada, essa exposição tem aqui uma cabeça de um porco, exatamente a cabeça de um porco espetada. E ali atrás a gente tem duas inscrições, um Eat Me e um Drink Me. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer, né? Sei, logicamente, o que quer dizer a tradução literal. Não sei o que quer dizer essa obra, mas eu acho que fala um pouco sobre essa obscuridade da cidade de Berlim. Tudo aqui contrasta entre o novo e o velho, entre o destruído da época da guerra e o reconstruído do pós-guerra. É uma cidade que se reinventou com o tempo, uma cidade que cresceu com modernidade, respeitando a sua antiguidade. É uma cidade de pessoas muito diferentes entre si. Quando você anda no transporte público, cada um tem um estilo muito próprio, as pessoas aparentemente não ligam para determinados modismos. Eu particularmente achei Berlim uma cidade interessantíssima, é culturalmente muito ativa. E é um lugar que certamente eu quero voltar. Eu fiquei 4 dias cheios aqui em Berlim, junto com a Jéssica, e falo pra vocês que eu não conheci metade da cidade, não conheci. Então Berlim merece mais tempo. Pra você que vem a primeira vez em Berlim, já digo, uma semana no mínimo para conhecer Berlim. Em 3 dias, 2 dias, talvez você conheça o básico do básico do básico. Para se aprofundar pelo menos uma semana nessa, que é a capital da Alemanha, uma cidade culturalmente, historicamente muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Berlim. E ao som do sino aqui da igreja que tem do lado, eu me despeço de vocês. Se você não segue meu canal, aproveita e aperta o botão inscreva-se, aciona o sininho para receber os novos conteúdos. Se curtir esse vídeo, deixa o teu like, compartilha, comenta, porque é importante. Assim o YouTube espalha com o seu algoritmo para mais e mais pessoas assistirem. Legal, a gente se vê na próxima aventura. Venham para Berlim.